Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar a dinâmica, ou seja, vamos entender as causas do movimento. A dinâmica ela vai explicar por que o movimento tem uma velocidade constante ou por que ele é acelerado. Melhor dizendo, se a velocidade aumenta ou se a velocidade diminui e etc. E para iniciar o nosso estudo da dinâmica, nós precisamos entender primeiro o que é a força. Temos que entender essa nova grandeza que a gente vai usar muito a partir de agora. E o bom entendimento do conceito de força é essencial para as aulas seguintes, ou seja, as leis de Newton e as suas consequências. Vamos entender isso melhor? Meus jovens, a força é uma interação capaz de alterar a velocidade de um corpo. Ou seja, a força pode modificar o movimento, pode modificar a velocidade. Portanto, se ela modifica a velocidade, nós podemos dizer que ela produz uma aceleração. Bem simples assim, meus jovens. Essa aceleração ela pode modificar o módulo da velocidade, deixando o corpo cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, se for uma aceleração do tipo tangencial, que fique bem claro isso para vocês. Por outro lado, se essa aceleração for do tipo centrípeta, ela pode modificar a direção e o sentido. Ou seja, ao invés de o corpo seguir uma trajetória retilínea, ela terá uma trajetória circular. Então, meus jovens, entende-se que a força modifica o movimento e produz uma aceleração que modifica a sua velocidade. Uma característica importante da força é que ela é um vetor. Sendo assim, ela tem módulo, direção e um sentido. E essa característica vetorial da força, ela traz consequências importantes na hora de resolver o problema, ou seja, de entender o resultado da atuação de uma força ou de um conjunto de forças. E é a partir daí que nasce o conceito de força resultante. Mas o que significa força resultante, meus jovens? O que vocês entendem a respeito disso? A força resultante, ela existe? Melhor dizendo, meus queridos, força resultante, ela não existe. Ela simplesmente é uma soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. Melhor dizendo, força resultante é o resultado líquido de todas as forças que está atuando num corpo. E para a gente entender isso, eu quero fazer uma rápida revisão sobre vetores. Vejam bem, para a nossa primeira situação, eu quero trazer aqui esse nosso caso onde nós temos aqui um corpo, né? E neste corpo está atuando apenas uma força sobre ele. Força essa de 10 newtons na horizontal e para a direita, como representado aqui nessa nossa arte, tá bom? Veja bem, como essa força aqui é a única força que está atuando sobre o corpo, ele tem que ser a nossa força resultante. Então, nossa força resultante será de 10 newtons. Agora, num segundo exemplo, nós temos duas forças atuantes aqui na horizontal e para a direita, uma força de 10 newtons e a outra de 6 newtons. A soma vetorial nos diz que quando as forças, ou seja, elas estão no mesmo sentido, na mesma direção, o módulo da minha força resultante é dado pela soma das minhas forças que estão atuando sobre o meu sistema, que é no caso desse corpo. Então, nós temos uma força resultante aqui
que é a força 1 mais a força 2. Então, nós temos que a força resultante é 10 mais 6. Ou seja, a força resultante é igual a 16 newtons na horizontal e no sentido para a direita. Melhor dizendo, né? Direção horizontal e o sentido para a direita, pois ele é um vetor e todo vetor tem um módulo, direção e sentido. No terceiro exemplo, nós temos aqui uma força de 10 newtons na horizontal para a direita e outra de 6 newtons também na horizontal para a esquerda. Então, vejam neste caso, as forças são de sentidos opostos, ou seja, existe um ângulo de 180 graus entre esses dois caras. A soma vetorial me diz que o módulo da minha força 1 menos a força 2. Como nós temos que a força 1 é de 10 newtons e a força 2 é de 6 newtons, a nossa força resultante será de 4 newtons. A direção e o sentido da minha força resultante é sempre no mesmo sentido da maior força atuante. Nessas duas situações, onde a força é aplicada na mesma direção aqui, ó, esses caras, nós dizemos que elas são forças colineares, ou seja, atua na mesma direção, bem simples. Agora, meus queridos, vamos imaginar nosso terceiro caso aqui, né? Onde nós temos duas forças formando um ângulo de 90 graus entre si. E neste caso, nós chamamos de forças perpendiculares. Uma força para cima de 8 newtons e uma outra força aqui, puxando ele para a direita, de 6 newtons. Então, percebam que elas formam entre si este ângulo de 90. E como eu tenho duas forças, ou seja, dois vetores que estão unidos aqui pela origem, como é o caso dessas forças aqui, ó, nós devemos traçar uma força resultante. O nosso vetor resultante, nós precisamos aqui, para achar ele, né, utilizar a regra do paralelogramo. Mas eu não lembro da regra do paralelogramo. Bem simples, veja bem. Nós vamos traçar essa linha paralela aqui a essa horizontal, ó, esse cara aqui, e a outra na vertical aqui, ó, desse nosso polígono. E o objetivo disso, de traçar essas linhas tracejadas, é para achar esse nosso vetor resultante que está cortando aqui, ó, esse nosso paralelogramo ao meio. E é justamente ele a nossa força resultante. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nós dividimos esse paralelogramo ao meio, ou seja, em dois triângulos retângulos. Nessa situação aqui é válido a gente já aplicar o teorema de Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Neste caso, observem que o nosso vetor resultante é representado pela hipotenusa, enquanto os outros catetos são as forças aplicadas sobre ele. Então, nós temos que a força resultante é igual ao meu cateto oposto, que é o 8 newtons ao quadrado, mais o cateto adjacente, que é o de 6 ao quadrado, não é isso mesmo? Vejam que 8 vezes 8, 64, e 6 vezes 6, 36. 64 mais 36 é 100, raiz de 100 equivale a 10 newton. Nesta ocasião, se não houver nenhuma força aplicada sobre o nosso bloco, né, ele vai seguir nessa direção aqui, ó, da nossa força resultante. É bom a gente saber isso, né?
que todo o corpo ele se movimenta no sentido da força resultante. Se a força resultante está apontando aqui para cima de uma forma inclinada, é porque este nosso bloco vai se movimentar nessa direção e nesse sentido. Agora, o quarto caso, nós vamos representar as forças não perpendiculares, e sim um ângulo tetra entre eles. Ou seja, meus jovens, o ângulo tetra ele é menor do que 90, por outro lado, maior do que zero. Essa será a nossa faixa de restrição entre esse ângulo, viu? Para que a gente possa aplicar o método que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vejam que eu tenho aqui esse vetor de 6 newtons e este vetor aqui de 8 newtons. Essas são as forças que estão atuando neste meu corpo, formando um ângulo entre si. E para isso, nós vamos traçar a nossa força resultante, do qual eu vou utilizar também a regra do paralelogramo. Então, eu vou traçar os polígonos de um lado paralelos ao outro. Olha só, paralelo a este vetor e paralelo a este vetor aqui, ó. Então, vejam que o objetivo de eu traçar esses dois vetores paralelos que estão pontilhados aqui, né? O nosso vetor resultante, ele corta justamente ao meio desse vetor aqui, ó, desses dois vetores, onde nós vamos chamar de vetor resultante. Melhor dizendo, nossa força resultante. Tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Como é sabido, quando nós temos dois vetores, né, que estão unidos pela origem, formando um ângulo que fica entre 0 e 90 graus, conforme eu tenho discutido, falado aqui para vocês, o nosso vetor resultante é dado pela essa equação aqui. Força resultante é igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1, vezes a força 2, vezes o cosseno de θ. Esta expressão é para a gente calcular o módulo da força resultante para dois vetores que estão unidos pela nossa origem aqui. Então, nós temos que a força resultante é igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 6, vezes o nosso cosseno de 60. Novamente, eu tenho aqui que 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36, 8 vezes 2, 16, vezes 6, 95, e o cosseno de 60 é meio. Ao fazer a soma desses caras aqui, né, multiplicando aqui, melhor dizendo, 96 vezes meio, e somando com 36 e 64, nós temos uma raiz de 148. E a raiz de 148 é 12,6 newtons. Bem simples assim, meus jovens. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para que o nosso canal possa crescer. Meus jovens, chega o final dessa nossa primeira parte da dinâmica. No mais é isso, meu muito obrigado. Espero vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos falar da primeira lei de Newton. Um meu grande abraço e fique com Deus.